Olá, sejam muito bem-vindos. Bom, esse vídeo vai ser um pouco mais polêmico do que os anteriores, porque o objetivo dele vai ser a gente levantar todos os defeitos do canivete da Victorinox, tá? Eu fiz vários outros vídeos falando muito bem do canivete e antes de começar eu quero, antes que fãs apaixonados venham me criticar, eu quero dizer que eu gosto muito dos canivetes da Victorinox. Não conheço tantas marcas, mas das que eu conheço, esses da Victorinox são os melhores, tá? Eu tenho esse Spartan, tá? No momento tenho também o Explorer, que é esse aqui, mas nesse vídeo eu vou me ater só a falar dos defeitos desse aqui. E a ideia é não ter pena nenhuma. Então vamos começar o objeto desse vídeo. Você pode dar sua opinião. Primeira coisa que eu acho que é um defeito de projeto, tá? Existe uma ferramenta da Victorinox que é um combo que agrega essas duas ferramentas. Então, em uma só, ele é um abridor de lata, abridor de garrafa, vem com esse descascador aqui de fio e vem com uma chave de fenda intermediária entre essa e essa aqui. Essa aqui tem 5 milímetros, essa aqui, se eu não me engano, tem 2 ou são 3 milímetros. A ferramenta que vem nessa outra ferramenta combo que tem no Waiter e no Compact, ela tem, se não me engano, 4 milímetros. Então a intermediária vai servir para grande parte das situações onde você poderia usar essa ou essa. Só que o que acontece? No que eu tenho visto em vídeos usando essa outra ferramenta que abre lata e garrafa, eu achei que ela é mais prática do que essa aqui. Porque essa daqui você tem que usar ela abrindo para frente. Tem um vídeo que eu fiz anteriormente onde eu mostro essa ferramenta aqui em ação e eu confesso que eu só usaria essa ferramenta realmente numa necessidade. Porque eu não achei prático, eu não achei confortável abrir a lata. Muito mais confortável aqueles abridores que você abre puxando ele para trás. Muito menos esforço e facilidade do que você ir abrindo aqui para frente, tá? Na minha opinião, na minha prática, talvez algumas pessoas tenham outra opinião sobre isso. E nos vídeos que eu vi, que é uma ferramenta que se parece mais com essa aqui, tá? Do que com essa, que é a Combo. Que é essa Combo que é abridor de lata e de garrafa ao mesmo tempo. Eu vi em algumas demonstrações o pessoal abrindo, puxando para trás. Eu achei que ela abriu mais rapidamente e com menos esforço do que essa ferramenta aqui. E por que eu estou dizendo isso? Porque se você pega um canivete desse, agrega essas duas ferramentas no lugar de uma só, você abre o espaço, sobraria esse espaço aqui, por exemplo, para você colocar algum outro tipo de ferramenta, e aí você amplia a quantidade de situações onde o canivete vai lhe servir. Eu vou dar, por exemplo, uma sugestão. Eu acho que, por exemplo, no lugar dessa ferramenta aqui, podia vir uma ferramenta bem fininha, que seria um lixador de unhas, por exemplo, e no final ele teria uma chave de fenda que poderia ser desse tamanho aqui. Só que veja só que vantagem seria, porque uma ferramenta bem fina conseguiria entrar em buracos, às vezes onde estão parafusos, principalmente parafusos Phillips, às vezes numa tomada. Eu até mostrei aqui uma tomada onde a gente simplesmente não conseguia usar essa ferramenta aqui para alcançar o parafuso. Então ela resolveria essa situação, ou seja, serviria de forma bem mais útil para as necessidades de uso de uma chave de fenda ou chave Phillips, numa posição totalmente privilegiada, que é essa vertical aqui, e ainda serviria para você dar uma lixadinha nas suas unhas, ia ser uma ferramenta mais útil. Isso, tá? Na minha opinião. Então, dentro desse processo de críticas, essa é a primeira bola fora desse projeto aqui, tá? Vamos seguir. Vamos seguir reclamando aqui. Outra coisa que eu acho inútil, tá?
Esse canivete tem uma lâmina excelente, essa lâmina aqui. Ela não é tão grande, mas é uma lâmina muito boa. Tem uma espessura razoável. Você vai conseguir descascar frutas, fazer uma série de trabalhos aqui com ela. Tá? E a gente tem uma outra laminazinha menor aqui, tá? Que o pessoal chama de lâmina de backup, blá blá blá. É a mesma coisa. A lâmina grande corta tão bem quanto ela. Qualquer situação que você resolveria com a lâmina pequena, você consegue resolver com a lâmina grande. Eu nunca consegui achar uma situação onde não, agora realmente eu tenho que usar a lâmina pequena porque a lâmina grande não está me servindo. O que eu vejo aqui? Um desperdício. Porque isso aqui, a gente está falando de um canivete de multifunções. Ele não é um canivete voltado para sobrevivência. A gente não está no meio do mato. Ninguém vai levar um canivete desse aqui como sendo a ferramenta principal para sobreviver numa floresta. Não existe isso. Você vai usar umas facas muito mais robustas do que essa aqui. Você pode até levar um canivete desse aqui para ser um canivete extra, né? Uma ferramenta extra de backup, mas ele não vai ser uma ferramenta principal. A gente está falando de um uso urbano. No uso urbano você não vai estar numa situação onde você vai forçar essa lâmina, vai quebrar a lâmina e agora estou salvo porque eu tenho uma lâmina de backup. Pelo contrário, se você estiver na situação que você quebrar a sua lâmina, você vai chorar, né? Ficar triste, e vai guardar seu canivete e não vai mais querer usar ele durante o resto do dia. Aí você volta para casa e acabou a história. Então o que é que a gente tem aqui? A gente tem duas ferramentas onde bastava ter essa lâmina grande. E ao invés da lâmina pequena, claro que a gente tem que considerar o espaço que a gente tem aqui, né? Não vou ser responsável de dizer, por exemplo, bota a tesoura aqui. Eu acho que não caberia a tesoura aqui. Mas vamos usar a criatividade, tá? Por exemplo, de repente caberia aqui, nesse espaço, no lugar dessa lâmina pequena, uma serra pequena, pouquinho, talvez até um pouquinho maior do que essa lâmina aqui, um dedo aqui mais ou menos. Talvez coubesse aqui. Uma serra de madeira ou uma serra de metal. Seria muito mais útil do que ter uma outra lâmina. Eu vou dar algumas situações onde uma serra ou de madeira ou de metal seria uma ferramenta muito mais interessante em circunstâncias importantes. Por exemplo, uma serra de metal, você está numa viagem, o cadeado lá da sua mala está fechado, você perdeu a chave, e com uma serrinha de metal, um pouco de paciência, porque isso aqui não é um tamanho excelente, adequado para você serrar um cadeado, mas você conseguiria. Você ia lá e resolvia o seu problema, tá bom? Você vai para uma casa de praia, tá lá um cadeado, enferrujou todo, você não consegue abrir, e aí você pega a sua serrinha de metal e pacientemente vai lá, 5 minutinhos, pum, tirou o cadeado, resolveu o seu problema, salvou seu dia. Então, na minha opinião, uma serra de metal seria muito mais útil aqui. Ou então, uma serra de madeira. Vai depender do estilo de vida, do uso que você tem a necessidade, né? Com a serra de madeira, por exemplo, você consegue cortar um papelão mais grosso, tá? Que você tenha uma necessidade. Você consegue fazer pequenas podas. Se você gosta de planta, com a serra de madeira você consegue serrar pequenos galhos com facilidade, coisa que não é tão fácil de fazer com a lâmina sem ser serrilhada, como é o caso dessa daqui. Então uma serra de madeira seria muito interessante e ampliaria essas funções aqui do Spartan significativamente. Imagine só. Não mexeria no saca-rolhas, isso aqui para mim não tem nenhum defeito, é uma ferramenta realmente bem interessante. A única crítica que eu faço é que eu acho que todos, sem exceção, todos os canivetes tinham que vir com a mini chave de fenda que a gente coloca aqui no saca-rolhas e com o alfinete. Isso aqui, pessoal, tem custo irrisório, tá? Para o fabricante. Então, e não é fácil, infelizmente, se você for ver no próprio site da Victorinox,
hoje, né? Tô falando aqui 30 de novembro de 2020. Vai lá no site oficial, na loja oficial da Victorinox. Não tem a mini chave de fenda para vender. Não tem. Você não consegue comprar. Você compra palito, você compra pinça, mas na loja lá, pelo menos de forma pública, você não tem, eles não têm para vender a mini chave de fenda. Não custava, ou podia acrescentar um valor muito pequeno ao custo do canivete, colocar essa chave de fenda. E o alfinete nem se fala. Qual é o custo de um alfinete aqui, do tamanho apropriado, que cabe aqui nesse buraquinho? Não vem. Tá? Não vem, só vem em alguns canivetes. Isso aí, para mim, é um tipo de economia que não é compatível com o espírito de qualidade da Victorinox. Tá? Na minha opinião, é bola fora muito. Se você for comprar essa mini chave de fenda no Mercado Livre, hoje, né? No dia de hoje, amanhã talvez mude, mas hoje, quem vende mais barato vende por R$ 25. Essa mini chave de fenda. Aqui para onde eu moro, em Recife, o frete mais barato que tem é de 25 para R$ 30. Então eu vou acabar pagando mais de R$ 50 numa chavezinha de fenda bem pequenininha aqui, bem simplesinha. Quase metade do preço de um canivete inteiro. Tá? Então é um absurdo. Macula a história aqui do processo de ter o canivete. Tá? Assim como eu acho também o seguinte. Todo canivete praticamente da Victorinox tem isso aqui que foi uma sacada genial, né? Tem um espaçozinho aqui da tala e aí você pega e tem essa pinçazinha aqui que ela funciona muito bem. É uma pinça excelente. Você tira de tudo, pelo, carrapato do cachorro, faz de tudo com essa pinça aqui. E vem com esse palitinho aqui também que naquele momento que você está desesperado, o palitinho vai lá e resolve a sua vida. Excelente, tá? E show de bola. O que acontece? Em alguns pouquíssimos modelos da Victorinox, tem as tais das talas plus, que tem um compartimento extra, eu não me recordo bem, mas eu acho que é na frente, não tenho certeza, mas eu acho que é na frente, que é um compartimento extra, onde é colocado uma caneta pressurizada. Excelente. Mesmo que precise aumentar um pouco o preço do canivete, olha que não são canivetes baratos, tá? Então as pessoas pagam pela qualidade que ele tem, pela marquinha aqui de ser um canivete autêntico suíço, tá? Tem um monte de custo embutido aí. Não vou desmerecer a qualidade, realmente é diferente da grande maioria dos canivetes que a gente pega. Não vou desmerecer, mas não são canivetes baratos, tá? Então, não colocar essas talas plus em todos os modelos que suportam ela, na minha opinião, é burrice. Por quê? Porque você tem essa canetinha aqui, você vai usar essa caneta. Você vai lá em toda hora, você vai andar com canivete, precisou assinar um negócio, tira a caneta e pá, resolveu, usou a caneta do canivete. Uma hora a tinta vai acabar. Você vai lá no site da Victorinox, compra 2, 3 refis aí de caneta para compensar o frete. E aí já gerou mais dinheiro para a Victorinox. E o cliente está feliz consumindo lá, usando a canetinha dele na hora que ele quer, né, no canivete, né, agregando valor ao produto. Então eu acho que é um desperdício, inclusive de dinheiro, né? Ela perde dinheiro porque poderia cobrar por isso e ganha depois múltiplas vezes, né? No momento em que você vai precisar comprar os refis aí da caneta. Eu acho que todo canivete que comporta tinha que vir com a caneta, tinha que vir com a mini chave de fenda aqui, tá? E tinha que vir com o alfinete. Bom, já falei um bocado de defeitos aqui e tem outro. O outro defeito que eu acho aqui do canivete são essas talas. São muito bonitas, só que elas arranham com muita facilidade. É muito fácil de você arranhar essas talas aqui. Você compra, tira ele da caixa. Se você botar no seu bolso e no seu bolso tiver chave, quando você puxar o seu canivete, ele vai estar parecendo o Fred Krueger.
de tão arranhado, tá? Então essas talas são extremamente fáceis de você arranhar e deixar elas horríveis. Você tem que ter muito cuidado para pegar elas, colocar no bolso, sem ser um bolso que tenha chaves, e aí ela vai arranhando mais devagar. A boa notícia é que do mesmo jeito que ela arranha fácil, você consegue usar alguns produtos de polimento para tirar grande parte desses arranhões e devolver beleza à tala. Em uma outra circunstância, eu vou fazer um vídeo demonstrando essa manutenção que dá para fazer nessas talas aqui, tá? Basicamente, você vai precisar, se forem arranhões bem superficiais, aquela manutenção básica, você vai precisar só de uma cera de polir número 2. E aí você vai passar, ela vai resgatar o brilho, tá, da tala. Se forem arranhões mais fortes, uma manutenção mais puxada, aí você já vai precisar de usar uma lixa d'água, já vai ter um desgaste maior. Você tem que entender que tanto, né, a lixa quanto a cera de polir, você não pode usar ela todo dia, né, para ficar tirando esses arranhões, porque mesmo que minimamente você vai causando desgaste na espessura da tala, até que vai chegar um dia que você vai usar uma lixa ou uma cera dessa e a tala vai rachar, vai quebrar. Ela vai estar tão fina que não vai suportar a manutenção. Então tem que ser uma coisa que você faz esporadicamente, essa manutenção de fazer esse polimento para tirar os arranhões, tá, das talas. Então as talas são realmente muito frágeis. Tenho certeza que existem materiais mais resistentes que poderiam ser utilizados nessas talas para você poder colocar ela no bolso sem ter tanta preocupação, tá, desses arranhões. Até você ficar colocando ela assim na mesa, tá, dia após dia, em pouco tempo você vai perceber que ela está toda marcada, toda cheia de arranhão e depois ela vai ficando opaca. Nunca dei queda nesses canivetes, não sei até que ponto elas são resistentes às quedas, tá? Mas arranhar elas realmente eu acho que é muito fácil. Vamos lá, não acabou não, tem mais defeito e polêmica aqui no canivete. Aqui eu estou com a lâmina grande. Essa ferramenta aqui é fantástica. O que é que falta nela? Falta uma trava. Falta uma trava. Olhe, muita gente já deve ter se machucado com essa faca aqui. Mas muita gente mesmo. Ela não tem trava. Então você tem que usar ela com muito cuidado. Se você usar ela para estocar, né, para fazer algum movimento aqui, ou num manuseio um pouco mais descuidado, bater aqui nela, ela vai fechar no seu dedo. E é uma lâmina muito afiada. Ela vai causar um machucado muito grande. Eu não duvido, tá? Não duvido que muita gente já tenha conseguido amputar o dedo em acidentes aqui com esse canivete. Não duvido, né? Cortes, meu Deus, deve ter acontecido já inúmeras vezes. Cortes feios, né, de você fechar a lâmina no dedo. Tudo porque a lâmina não tem uma trava, uma simples trava. Isso aí, tecnologicamente, não é complicado, Victorinox, não é. Tá? A gente tem a linha Evolution, por exemplo, que eu acho que é herança da Wenger, né, que foi comprada pela Victorinox, que é o S57, enfim, no site. Aqui no Brasil praticamente não tem essa linha Evolution para vender. No site em inglês, né, tem. E eles têm uma trava aqui, né? Aí tem uma travinha aqui do lado, que aí você trava e aí segura essa lâmina. Isso é essencial, isso é muito importante. Ia dar outro nível de segurança, ia evitar um número enorme de acidentes que com certeza acontecem no uso dessa lâmina aqui dos canivetes. Então, essa ausência de segurança nessa lâmina daqui, eu acho que já deveria ter sido
analisada com carinho, ia ter poupado muita dor dos clientes fiéis da marca Victorinox. Muito sangue ia deixar de ser derramado se tivesse uma trava em absolutamente todo o canivete, pelo menos a partir desse tamanho aqui, que é o tamanho de 91 milímetros. Nem digo que precisaria ter naqueles bem pequenininhos, aí o uso já é mais simples, mas a partir desse tamanho aqui, eu acho que já deveria ter essa trava em todos eles. Por fim, eu vou colocar ainda uma crítica a um elemento aqui que eu acho que dava para ser um pouco melhor. Esse suporte aqui, tá? A argolinha que você prende no chaveiro, isso aqui é muito interessante, é muito importante. Eu acho que dava para fazer um mecanismo aqui que ele pudesse ser movido dentro de situações específicas, dentro de uma necessidade, mas para o lado. Isso iria facilitar o uso da lâmina pequena. Tá? Cadê ela, meu Deus do céu? Num dos vídeos que eu fiz, usando aqui a lâmina pequena para apontar um lápis, né? A gente viu que eu senti um certo desconforto, né? Perdi precisão aqui na lâmina na hora de usar, porque fica esse pitoco aqui atrapalhando e machucando o dedo e impedindo que você tenha um apoio melhor e mais confortável para o uso dessa lâmina. Então, se ela tivesse alguma forma de você fazer uma pressão aqui, ela travava aqui mais para o meio, ia dar um acesso melhor para essa lâmina secundária e ia dar mais conforto. Então é isso. Esses são todos os defeitos, críticas e melhorias até agora que eu tenho para fazer do canivete Spartan. E reforço que é minha opinião, algumas coisas eu não tenho nada que me meter aí no projeto dos canivetes, tá? Mas eu me permiti imaginar, tá? Tanto mudanças nas ferramentas desse canivete aqui, que eu acho que seriam interessantes. Quais são as suas críticas? Ou que você discorda dessas críticas que eu fiz aqui ao famoso Victorinox Spartan? Não deixe de se inscrever no canal para receber notificação quando outros vídeos forem lançados. E a gente fica por aqui. Até a próxima.